Análise macroeconómica. Neste vídeo irá aprender sobre taxas de juro, inflação, crescimento, emprego, política e ambiente nacional. A análise macroeconómica é usada na avaliação das moedas, títulos, mercadorias e índices de ações. A um nível macro, as análises examinam fatores que afetam a economia no seu todo, como, por exemplo, taxas de juro, inflação, taxa de crescimento, emprego, política e ambiente nacional. Esta análise dirá se a economia está a expandir, se está a contrair, se está a crescer ou em recessão. Vamos falar sobre as taxas de juro. As taxas de juro representam o custo aplicado ao empréstimo de dinheiro, quer por particulares, empresas e até governos. Se as pessoas ou empresas pedirem menos empréstimos, têm menos dinheiro para investir e para gastar, e vice-versa. Então, se as taxas de juros subirem, resultará em mais poupança e menos gastos, levando eventualmente a uma diminuição no crescimento. Por outro lado, se as taxas de juros descerem, resultará num número mais elevado de empréstimos e gastos, o que leva a um aumento no crescimento. Os bancos centrais reúnem-se mensalmente para estabelecer os níveis de taxa de juro e estas reuniões são seguidas de perto pelos negociadores de mercado. Um aumento nas taxas de juro levará a mais poupança e menos investimento e gastos, o que causará um abrandamento na economia. Taxas de juro mais altas fazem com que a procura pela moeda aumente, à medida que vendem moedas com uma taxa de juro mais baixa, de forma a comprar aquelas com uma taxa de juro mais alta. Isto causará o aumento do valor da moeda. Taxas de juro e ações estão negativamente interligadas, na medida em que taxas de juro mais altas implicam custos mais elevados nos empréstimos, tanto para particulares como para firmas, e isto terá um efeito negativo nos preços das ações. Se as taxas de juro aumentarem, significa que o custo do armazenamento das mercadorias aumentará e poderá ter um efeito negativo no preço das mercadorias. Inflação é o aumento dos preços dos bens e serviços na economia. Quando a inflação aumenta, é necessário mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens e serviços, o que eventualmente irá causar uma diminuição no crescimento. O Índice do Preço do Consumidor, ou IPC, mede as mudanças do preço de certos produtos no mercado de bens. Outra medida usada para avaliar a inflação é o Índice do Preço do Produtor, IPP, que mede a mudança nos preços de produção de bens e serviços. A inflação tem um efeito direto na economia, e isto acontece porque uma taxa alta de inflação irá levar os bancos centrais a elevar as taxas de juro. Os bancos centrais usam as taxas de juro para controlar a inflação. Um aumento na inflação terá o mesmo efeito que as taxas de juro nos mercados, com a exceção das mercadorias. Quando a inflação aumenta, os bancos centrais têm a tendência a aumentar as taxas de juro, e isto causa um aumento no valor das moedas. A inflação afeta a competitividade de uma economia. A inflação aumenta as exportações devido ao aumento dos custos de bens e serviços, o que afetará negativamente a rentabilidade das empresas e o preço das ações da mesma forma. As mercadorias são bens. Desta forma, os preços geralmente aumentam quando existe uma aceleração da inflação. O crescimento mede a saúde de uma economia através do aumento dos bens e serviços produzidos, sendo monitorizado através dos seguintes indicadores. A principal forma de medir o crescimento é através do Produto Interno Bruto, PIB, o que mede o valor de todos os bens e serviços produzidos dentro de um país. Outro indicador de crescimento é a balança de comércio internacional,
que mede a diferença entre as importações e as exportações. A venda a retalho também mede o crescimento através dos gastos do consumidor e é usado para avaliar a direção de um mercado. O crescimento económico é o indicador económico mais observado, porque permite melhores condições de vida, o aumento da receita fiscal e ajuda a criar emprego. Uma maior produção e um número mais elevado de rendimento aumentarão a receita governamental e o valor da moeda. No que diz respeito às ações, um aumento no crescimento reflete a maior procura do consumidor, o que resulta em lucros mais elevados para os negócios e aumenta o valor das ações. Neste seguimento, a produção é maior e a procura por matérias-primas e energia irá aumentar, resultando no aumento do preço das mercadorias. Outro fator macroeconómico importante que deve ser examinado é o mercado de trabalho. Um dos ingredientes mais importantes para uma economia saudável é a disponibilidade de emprego bem remunerado. Quando uma pessoa em idade ativa não encontra trabalho, esse fenómeno é chamado de desemprego. O desemprego é medido pela taxa de desemprego, que é basicamente a percentagem de pessoas em idade ativa sem emprego, embora estejam aptas e queiram trabalhar. O relatório de emprego não agrícola, Non-Farm Payroll, também mede o nível de desemprego através do número de trabalhos não agrícolas adicionados todos os meses. Um aumento do nível de desemprego ou descida do Non-Farm Payrolls sinaliza um abrandamento da economia. À medida que o desemprego aumenta, o nível de consumo desce, já que as pessoas desempregadas têm menos poder de compra e aquelas que estão empregadas preocupam-se com o futuro, gastando menos também. Quando existe um nível elevado de desemprego, o crescimento económico desce, e isto eventualmente resultará no decréscimo do valor da moeda. O aumento no desemprego irá levar a uma taxa mais baixa de consumo, o que afetará os negócios e levará a um decréscimo do preço das ações. É observado o mesmo efeito no preço das mercadorias, já que a procura diminui devido a baixos níveis de produção. O risco político é o risco associado a um investimento no qual o retorno pode sofrer consequências devido a mudanças políticas ou instabilidade de um país. Existe uma variedade de decisões políticas governativas que pode afetar negócios particulares, indústrias e a economia como um todo. Entre estas estão a nacionalização, aumento de taxas, normas extra, barreiras à negociação e muito mais. Por exemplo, a decisão surpreendente do Reino Unido deixar a União Europeia, Brexit, e a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América criaram discussão relativa ao risco político como nunca antes. Um aumento do risco político tem um impacto negativo nos mercados. Um decréscimo na confiança e um consecutivo aumento de incerteza leva a uma queda do valor da moeda. No que diz respeito a ações, também irá afetar negativamente os negócios à medida que o preço destas diminui. Acontece a mesma coisa com a maioria das mercadorias, que têm um decréscimo no preço à medida que o risco político aumenta, com a exceção do ouro, que serve como refúgio em tempos de incerteza. O ambiente nacional também é um fator importante. É uma medida psicológica que avalia a opinião das pessoas relativamente à economia geral ou a uma classe de ativos em particular. O ambiente nacional pode ser uma influência poderosa nos mercados, se as pessoas tomarem uma variedade de fatores como positivos ou negativos. Um ambiente positivo é chamado de alta, bullish, e por outro lado, um ambiente negativo é chamado de baixa, bearish. Ambos, o Índice de Gestão de Compra, Purchasing Managers Index, PMI, nos Estados Unidos da América, e o IFO, pelo Instituto de Investigação Económica, Institute for Economic Research, na Europa, medem o ambiente dos gestores de negócios relativo à economia.
enquanto o índice de expectativa do consumidor, Consumer Sentiment Index, mede a opinião e ambiente de saúde financeira. Os investidores são afetados pelas suas próprias opiniões relativas ao ambiente financeiro quando estão a tomar decisões, e isto levará a diferentes efeitos na economia. O otimismo levará os investidores a antecipar um crescimento futuro na economia e, por sua vez, irá aumentar a procura pela moeda nacional. A opinião do investidor está ligada às receitas das ações, já que uma opinião otimista tem um efeito positivo no seu retorno. Assim, os consumidores que acreditam que a economia irá expandir veem ações dos negócios com um maior potencial de crescimento. Eventualmente também aumentará o valor das ações, o que, por sua vez, levará ao aumento do valor. Os indicadores acima fornecem-nos uma perspectiva da prospecção presente e futura da economia. Mudanças nos aspectos fundamentais acima descritos irão afetar o valor das moedas, títulos e ações. Desta forma, os participantes do mercado devem seguir estes aspectos fundamentais de perto e usá-los para tomar decisões de negociação informadas. No próximo vídeo, iremos falar sobre a análise microeconómica. Obrigado por verem o vídeo.